loco. For you, I go loco. Take my heart, keep it with you, yeah, yeah. Flex on me if you want to, yeah, 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 yeah. Every time I see you like that, makes me keep coming right back, right back. Every guy needs a good girl. Welcome to my world. The way that you look at me, baby. The way that you talk drive me crazy. Can't nobody tell you nothing, no way. You bring out the sun on a bad day. The way that you look at me, baby. The way that you talk drive me crazy. You got my head up in the clouds. Can't keep my feet on the ground. You got me saying, ooh, na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Gotta get so sweet, got me starting my speech, got me falling off beat. Daydreaming, no sleep. You're the kind of vibe I ain't used to. That's right, you a whole mood. And every little thing about you got me feeling like I can't lose. Can't lose. The way that you look at me, baby. The way that you talk drives me crazy. Can't nobody tell you nothing, no way. You bring out the sun on a bad day. The way that you look at me, baby. The way that you talk drives me crazy. You got my head up in the clouds. Can't keep my feet on the ground. You got me saying, ooh, na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. All night, all day, I really like the way the things you say. You know you drive me crazy every night and day. I really like the way you drive me crazy. You got me saying, ooh, na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Na 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 na. Can't take my eyes off you, na 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 na. Got me acting a fool, na 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 na. Oh baby, baby, you drive me loco. For you, I go loco. Go. E aí, galerinha, gostaram da música? A tia colocou uma música hoje pra gente começar o dia tranquilo, uma música gostosa de ouvir, tá grudada na minha cabeça, tá? Tô meio viciadinha, não ouvi mais nada, não. Mas depois eu vou procurar umas músicas pra ouvir, porque essa grudou, não tem jeito, peguei paixão. E aí resolvi colocar hoje pra gente ouvir um pouquinho junto, pra poder refrescar aí a mente, pra gente acordar. Quem dançou um pouquinho, quem não dançou ficou com raiva, que não tava de saco cheio da música, enfim. Espero que tenham gostado e quem não gostou, né, espero que tenha pulado, enfim. Agora vamos lá. Hoje o assunto é multiplicação de números racionais, tá? As frações, números decimais, ok? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Nós temos 3 oitavos e 4 quintos. Como que eu resolvo essa multiplicação, tá? É muito normal que os alunos fiquem aterrorizados com isso. Só que é uma coisa que vocês vão fazer daqui para frente sempre. Até o ensino médio vocês vão precisar trabalhar com fração. Então é importante que vocês, né, desbuguem isso, vejam que não é tão absurdo assim, para depois fazer as coisas mais tranquilas. Então vamos lá. Na multiplicação de fração, a gente vai multiplicar o número de cima pelo número de cima e o número de baixo vai multiplicar pelo número de baixo. Então aqui eu tenho 3 vezes 4, que dá 12, e 8 vezes 5, que dá 40. Então é isso, acabou, lindo, maravilhoso. Só que aqui, como os dois são pares, a gente vai simplificar, tá? Vocês tanto podem simplificar por 2, porque é par, mas também dá para simplificar direto por 4, para ser mais rápido, tá? Tia, posso multiplicar por 2? Pode, não tem problema. É que se for multiplicar por 2, simplificar por 2, vai simplificar por 2 e depois simplificar de novo. Aqui por 4 a gente vai simplificar uma vez só, porque 12 dividido por 4 dá 3
E 40 dividido por 4 dá 10. E aí os dois aqui a gente não tem mais como simplificar. Fica assim, 3 décimos, ok? 3 sobre 10. Aqui, ó, a mesma coisa. Vou multiplicar o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Então, perceba aqui que eu tenho 2, que eu vou multiplicar por menos 3. Lembra que a gente falou sobre regra de sinais? Quando os dois têm sinais diferentes, o resultado é negativo. 2 vezes 3, 6. Então, 7 vezes 5 é 35. Então, ficou menos 6 sobre 35. Esse não tem como simplificar, vai ficar assim mesmo a resposta. Aqui, nós temos dois números negativos, tá? Duas frações negativas. Menos 3 sobre 10 vezes menos 3 sobre 12. A mesma coisa, vou multiplicar o número de cima pelo número de cima e o número de baixo pelo número de baixo. Só que aqui eu tenho, ó, sinais iguais, o meu resultado fica positivo. 3 vezes 3 dá 9, tá? E 10 vezes 12 vai dar 120. Aqui a gente vai poder simplificar por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, ok? 120 dividido por 3 dá 40. E aqui não vai ter mais como simplificar, tá? Agora aqui a gente tem dois números decimais. Aqui, gente, a gente tem duas formas de fazer. Ou vocês vão armar a continha mesmo. Vou usar aqui, ó, 2,3 vezes 0,2 e vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Agora, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. E eu vou somar aqui. Deixa eu apagar, porque não vai dar. 6, 4, 0. Aí a gente tem que contar quantas casas decimais. Nós temos aqui, ó, 1, 2 casas decimais. Então, eu tenho que contar 1, 2 e botar a vírgula. Então, ficou 0,43, ok? Esse resultado tá certo. Agora, a gente pode pegar também, perdão, a gente ainda tem que ver o sinal, porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então, vai dar menos 0,46, tá? Ou a gente pode transformar esses números em fração. Deixa eu fazer assim para dar espaço. Então, eu tenho, ó, menos 2,3 vai ficar como fração menos 23 sobre 10. Lembra que a tia falou? A gente esconde a vírgula, ficou, ó, menos 23. Se tem uma casa decimal, então 10. Vezes, aqui, ó, escondeu a vírgula, vai ficar o número 2. Sobre 10 também, tá? Menos 23 vezes 2, ó, menos e mais aqui vai ficar menos. 23 vezes 2, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 46. Sobre 100. Ok? Os dois números são pares, então os dois dão para dividir por 2. Então, vai ficar aqui, ó, menos 23 sobre 50. E não tem como simplificar mais, tá? Ou apenas daqui também já dava para transformar num número decimal. O menos 0,46. Porque, ó, tem 2 zeros no denominador e os números aqui. Então, 1, 2, botou a vírgula, tá? Vê a forma que vocês acham mais fácil de fazer. Aqui é a mesma coisa. Pode transformar em fração ou simplesmente multiplicar os números decimais. Então, vamos lá. Sinal igual, ó, negativo com negativo vai ficar positivo. Vamos multiplicar 10,2 vezes 2,05. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 0, 0 mais 1, 1. 5 vezes 1, 5. Agora 0, fica tudo 0. O 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 1. 2. 1, 9, 0, 2. Aqui. Prestem atenção se vocês forem fazer dessa forma, porque tem que contar a quantidade de casas decimais. Ó, aqui tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar 20,91 aqui o resultado, ok? Ou vocês podem fazer menos 102 sobre 10 vezes menos, deixa eu botar dentro do parêntese, 205 sobre 100, tá? E aí multiplicar o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo e vai dar esse resultado aqui também no final, tá, gente? Agora aqui, deixa eu só apagar
aqui, para não ficar confuso, olhem aqui. Aqui eu tenho menos 2, que está multiplicando por 5/6. A tia sempre fala, multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Mas aqui não tem ninguém embaixo. Quando não tem ninguém embaixo, a gente coloca o número 1 embaixo, tá? Então aqui a gente vai ficar o quê? Menos 2 multiplicado por 5. Então, ó, negativo com positivo vai dar negativo. 2 vezes 5 vai dar 10. 1 vezes 6 vai dar 6. Depois a gente simplifica porque os dois números são pares. Então, menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. E 6 dividido por 2 dá 3, ok? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? É a mesma coisa, multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Mas repara só, o mesmo número que eu tenho aqui no denominador, eu tenho ele aqui no numerador. Quando isso acontecer, eu posso simplesmente eliminar esses números. Por quê? Aqui eu vou multiplicar por 12 e depois eu vou estar dividindo por 12, porque o sinal de fração é uma divisão. Então, se eu multiplico por um número e divido por ele mesmo, vai voltar ao número que era antes. Então, sempre que eu tiver denominador e numerador igual, assim, frações opostas, eu posso eliminar. Isso só quando estiver multiplicando, tá, gente? Só na multiplicação. Então, qual que vai ficar o resultado final aqui? Vai ficar menos 5 sobre 9, tá? Cortei esse com esse, ficou o resultado, menos 5 sobre 9, tá? Olha aqui a mesma coisa. Aí, ó, vou cortar o 5 com o 5 e o 8 com o 8. Qual o resultado que vai ser? Aí fica a dúvida. Sempre que eu tiver números, deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Sempre que eu tiver números opostos se multiplicando, o que que é isso? Ó, 8 sobre 5 e 5 sobre 8. Isso são números opostos, tá? Perdão, não são números opostos. São números inversos. Falei opostos, mas a palavra certa é inversos. Por quê? Quando o de cima, tá? Tem um número de cima e um número embaixo. O inverso é quando o de baixo de um tá em cima, assim. Isso é inverso, tá? É inverter a posição dos números. Então, aqui, toda vez que isso acontece, o resultado é 1, ok? Vou mostrar para vocês na prática por que isso, ó. 8 vezes 5 dá 40. 5 vezes 8, obviamente, também dá 40. E 40 dividido por 40 vai dar 1. Então, nesses casos, assim, sempre que forem números inversos, ele sempre vai dar 1 o resultado, tá bom? Porque aqui, gente, é como se a gente tivesse simplificado. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é como o que tivesse acontecido? Como se a gente tivesse simplificado essa fração. A gente não simplifica, quando chega no final a gente simplifica a fração, os dois são pares, a gente divide por 2 e tal. Aqui é a mesma coisa, é como se a gente fosse simplificar por 12. Então, 12 dividido por 12 dá 1, 12 dividido por 12 dá 1. Aí eu fiz menos 5 vezes 1, menos 5. 1 vezes 9, 9. Então, é igual aqui, se eu fosse simplificar esse por esse. Simplifiquei por 8, deu 1, 1. Aqui também, por 5, deu 1, 1. 1 vezes 1, 1. Dividido por 1, 1. Tá? Aqui, percebam que a gente está usando números maiores. 18 sobre 25 e 35 sobre 9. Vocês podem, sem problema nenhum, multiplicar 18 vezes 35 e colocar o resultado aqui. 25 vezes 9 e colocar o resultado aqui. É o mesmo jeito de fazer. Só que a gente simplificando, a gente consegue não ficar trabalhando com números muito grandes, para facilitar. Então, reparem o seguinte, para simplificar, vocês sempre têm que pegar um denominador e um numerador da outra fração. Então, é um número de baixo com um número de cima, ou um número de cima de uma fração com o número de baixo da outra fração, tá? Então, percebam aqui, ó, 18 e 9, os dois estão na tabuada de 9, ou seja, os dois dá pra gente simplificar por 9. Então, ó, o 18, se eu dividir por 9, dá igual a 2. E o 9, se eu dividir por 9, vai dar igual a 1. Então, aqui no lugar do 18, agora vai ficar valendo de 2. E aqui no lugar do 9, vai ficar agora valendo de 1. Vamos olhar agora o 25 e o 35. Os dois terminam com 5, significa que os dois podem ser divididos por 5. O 35 dividido por 5 dá 7.
E o 25 dividido por 5 vai dar igual a 5, tá? Então, ó, cortou aqui, vai ficar 2 vezes 7, que dá igual a 14, e 5 vezes 1, que dá igual a 5. Então, nós temos 14 sobre 5, ok? 14 quintos. A mesma coisa dá pra gente fazer aqui. Olha aqui, 49 e o 7. Os dois dão para simplificar por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1 e 49 dividido por 7 vai dar 7, porque 7 vezes 7 é 49. O 16 e o 64, vamos simplificar por 4, por exemplo? 16 dividido por 4 dá 4 e 64 dividido por 4 dá 16. Percebam que ainda dão números que ainda podem simplificar, até pelo próprio 4. 4 dividido por 4 aqui vai ficar valendo de 1 e aqui vai ficar valendo de 4, 16 dividido por 4. Então, ó, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1, e 7 vezes 4, que dá 28. Então, percebam que a gente não ficou trabalhando com número grande, a gente simplifica para depois multiplicar, tá? Agora, eu quero que vocês façam esses exercícios, é no livro didático volume 2, a página 65, 66 e 67. Só que a 65 é só o número 2 e o número 3, e a 66 e a 67 é a página inteira. Então, tudo que está lá no livro para vocês fazerem é o que a tia explicou aqui. Tá bom, meus amores? Um beijo, boa sorte. Qualquer coisa, me manda mensagem.